Olá, seja bem-vindo a mais uma Assembleia Entrevista. Imagine a Bahia no cenário mundial da inovação. Um cenário que está sendo possível graças ao Campus Party Bahia, ou Campus Party Bahia, como queira. É o maior evento de inovação e tecnologia do mundo que está sendo realizado pela primeira vez aqui em Salvador. É um evento que tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que chega exatamente no momento em que a Bahia, desde o ano passado, tem se esforçado para levar conexão digital em banda larga a todas as unidades pertencentes à administração estadual em todos os municípios baianos. É o Bahia Mais Digital, que foi lançado no segundo semestre do ano passado. É para falar sobre esses assuntos que a gente recebe o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Vivaldo Mendonça. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Jefferson. Uma honra estar aqui dialogando com vocês nesse espaço importantíssimo de comunicação da Casa do Povo com todo o Estado. Eu queria, inicialmente, te perguntar o que é exatamente esse Bahia Mais Digital? O Bahia Mais Digital é uma estratégia de comunicação do programa de popularização à ciência e da própria necessidade que o governo estabeleceu de criar condições de conexão, não só na capital, como no interior, que é uma combinação de iniciativas de inclusão tecnológica a partir da implantação do Infovia Digital da Bahia, que bem avançado em fase final de instalação aqui em Salvador e que se estende para todo o estado. Infovia Digital. Isso, que é a rede de banda larga, que é operacionalizada em parceria com a Rede Nacional de Pesquisa e conecta os prédios públicos, e a gente está finalizando a instalação, estendendo a região metropolitana. Quer dizer, na prática, é permitir que as unidades que pertencem à administração acessem as informações que são geradas, por exemplo, na sede da administração estadual? Isso, a gente está falando de banda larga com fibra ótica, velocidade de conexão e popularização do acesso a esse tipo de qualidade de serviço que ainda há uma limitação. Na verdade, há uma estratégia muito clara. Inclusive, em todas as áreas da administração? Em todas as áreas da administração pública, todos os prédios públicos estão sendo conectados a essa Infovia, e nós estamos agora na fase final de planejamento para a implantação do Conecta Bahia, que é a estratégia de transformar essa mesma rede num ponto de acesso público de internet para permitir essa inclusão com alta qualidade de conexão e aliada à estratégia de inovação e desenvolvimento para permitir que essa agenda da conexão em banda larga, que a gente chama tecnicamente de última milha, conexão dos backbones, enfim, ela seja possível, que a Bahia seja um espaço conectado. Esse programa ele foi lançado no segundo semestre de 2016. Em que pé está nesse momento? A Infovia está sendo finalizada, a implantação, inclusive os órgãos já estão utilizando essa Infovia. Os testes agora e a estratégia está sendo no sentido de abrir esse sinal para que dos prédios públicos, das escolas, por exemplo, os Teatro Castro Alves, as próprias estações de metrô, tem um ponto de acesso público, e isso vai ser viabilizado através dessa Infovia que está sendo finalizada. É uma operação com recursos da Secretaria de Ciência e Tecnologia, operacionalizada via Prodeb em parceria com todos os órgãos. Você está falando que essa Infovia ou essa conexão digital em banda larga vai ser extensiva ou está sendo extensiva aos cidadãos em geral também, ou seja, para que aumente essa inclusão digital. Isso. Como é que vai se dar isso não na só prática? Na qualidade de serviços públicos que são facilitados em função dessa infraestrutura existente e dessa capacidade de conexão, como os protocolos que estão sendo estabelecidos para que os sinais sejam abertos, que é o popular Wi-Fi gratuito, e que estão sendo sinalizados para instalação não só aqui no estado e avançando isso para uso no interior. E a intenção é essa? É o Wi-Fi gratuito? Claro, a popularização, que hoje as pessoas, muita gente tem recurso para ter um aparelho e às vezes não tem recurso para pagar os pacotes, né? Que é uma limitação. Né? E fora alguns sinais que têm pouca cobertura, e é uma realidade, as pessoas hoje estão conectadas, muito do que se utiliza, a gente tem dito internamente que é preciso encarar a internet como se a gente observa e prioriza quanto política pública a água e energia, estrada, é preciso ter esse olhar dos e essa municípios. Orientação muito clara que o governador Rui coloca, que a Bahia
tem que ter infraestrutura e vamos trabalhar nesse sentido. Inclusive, essa ampliação da Infovia para o interior vai permitir que a gente fortaleça a parceria, inclusive com os provedores locais. A Bahia tem uma rede de mais de 220 provedores locais que, orientados e integrados com os grandes provedores, permite que a gente possa planejar que uma conexão ampla em todo o estado. Em quantos municípios ou qual percentual dos 417 municípios que a Bahia tem já existe essa tecnologia disponível para as pessoas em geral? O planejamento que nós estamos trabalhando, a finalização da estratégia de execução, envolve a integração de 29 pontos de presença em todo o interior, que permite que a gente chegue a quase 90% dos municípios. 29 pontos em que, a ponto partir de presença, deles... Isso, a partir dos pontos de presença você consegue acessar... como se fosse adutoras. No sistema hídrico você constrói adutoras e daqueles pontos você faz a distribuição. Da mesma forma, os pontos de presença com alta velocidade vai permitir que haja uma integração, interligação disso com todo o estado. Já tem alguns desses pontos sendo operacionalizados? Não, o backbone que nós pretendemos e estamos trabalhando na integração dele, a estratégia, ele já existe. O backbone é um circuito de fibra que já está instalado, são os anéis digitais, vamos dizer assim, eles já estão instalados, ele já está instalado através da estrutura da Chesf e que cobre todo o estado, fora que os provedores já têm estruturas próprias passando. Então, o trabalho da Secretaria está sendo trabalhar nessa integração e permitir que nos pontos de internet, apoio às prefeituras, a gente permita que essa popularização do acesso à internet ela seja possível, né? Tem uma previsão de quando esse projeto isso já está em execução. No caso daqui da capital, ele já está instalado, já está em processo de funcionamento. O que a gente está trabalhando agora é na abertura dos sinais. A Campos, por exemplo, vai ser uma experiência grande de alta conexão no coração de Salvador. Campus Party Bahia, não é isso? Isso, o evento que está sendo realizado no... Isso, na Fonte Nova. Na Fonte Nova. Né? Então, ele já trabalha com essa perspectiva de ter uma estratégia de internet aberta para quem vai estar visitando, utilizando, e utilizando essa estrutura pré-existente, né? E é uma tendência cada vez mais forte essa, né? Da gente ter esse acesso preferencialmente gratuito, o acesso à internet em qualquer espaço que a gente esteja, né? Claro, e hoje você percebe o uso dos aplicativos que comumente utilizamos, de rede social, de WhatsApp. Se você tiver sinal de internet, você fala com o mundo, né? Não só por mensagem, por foto, você liga literalmente. Então, onde você não tem sinal de celular, você tem internet, você consegue se comunicar. Então, hoje, o grande desafio é você integrar as pessoas através da tecnologia. Né? Você falou aí no Campus Party Bahia, qual é a importância para a Bahia? Você visitou o Campus Party Bahia, aliás, o Campus Party em Brasília, não é verdade? Antes de conseguir captar o evento para cá. O que isso pode representar? Brasília já foi a campus que aconteceu no mês passado, e ela já foi, nós visitamos, a campus que definiu a vinda para a Bahia foi a Campus São Paulo, que é a edição nacional que foi em março. Então a campus, eu tenho dito que não é um evento, é um acontecimento. Tanto é que todo o esforço pré-campus, durante a campus e o pós-campus, ele vai reverberar por toda a estratégia de popularização da ciência e da integração à Bahia a uma estratégia mundial de integração de pessoas, na verdade, porque é preciso compreender que a internet não é uma rede de computadores, é uma rede de pessoas. E o acesso à tecnologia é importante até desmistificar essa ideia de que tecnologia, ciência e tecnologia se resume a computador, a sistemas, a software. Não, tudo é tecnologia. A gente está aqui hoje, várias tecnologias estão sendo utilizadas para comunicação, para filmar, para iluminar. A Campus é um espaço de demonstração de tecnologia, de carro elétrico, de drone, de robôs, trabalhar robótica, a precocidade, inclusive, com que as pessoas se interagem com essa agenda, crianças de 8, 9, 10 anos, idosos, ou seja, não tem. A Campus, apesar de ter, fala assim, um público jovem, não, do mamano a quem está... porque acaba envolvendo todas as pessoas. Literalmente, hoje, né? das crianças a qualquer faixa etária interage. Hoje você não tem mais essa limitação de falar a gente vê, acaba sendo assim, classificado, né, esse evento como o maior evento de tecnologia, de inovação. Que inovação, por exemplo, você destacaria como algo que pudesse ser agregado ao nosso dia a dia, ao próprio Estado?
A Campus, a gente fala que é o maior evento porque ela acontece em 20 países. É uma estrutura que roda o mundo e é uma linguagem que o mundo compreende, né? A possibilidade de a gente estar atraindo grandes nomes da tecnologia mundial vão estar aqui nesse período aqui na capital. E literalmente a popularização que informação, você é um comunicador, faz informação é poder, e é poder realizar as coisas, interagir com agendas. Quando a gente fala na startup, interessante que isso não ocorre só durante o evento, né? Teve o pré, durante o evento e o pós-evento. Isso, porque também, né? é algo que desperta não só a curiosidade, mas a disposição que as pessoas têm em interagir e estar nessa plataforma. Perceba que a Bahia, como não é a primeira vez que a Campus acontece aqui, mas tecnologia baiana é destaque em outras campus, né? Por exemplo, um campeão mundial de Case Modeling, que é uma categoria de tecnologia aplicada, de transformação de computadores, é um baiano de Itajuípe, que é um campeão mundial, estava há pouco na Ásia, ou seja, aí você começa a perceber que o talento e as possibilidades, me perguntaram há pouco tempo, a Bahia está atrasada? Não, de forma alguma, pelo contrário, a gente tem um ecossistema de tecnologia no Estado que nos coloca em pé de igualdade com qualquer Estado e país, no sentido de possibilidade de interação, de capacidade instalada, de pesquisadores, de disposição e de infraestrutura para atrair, sediar e estar interagindo com essa agenda mundial. Muita gente participa, muita gente de fora, né, participa desse evento. Você está dizendo que a Bahia não fica devendo nada, mas como é que a gente avalia o estágio atual desse desenvolvimento tecnológico? A pesquisa nessa área tem encontrado espaço grande, satisfatório para que seja desenvolvida? Você percebe que a Bahia, se a gente compara os 10 últimos anos, o quanto nós avançamos em ensino superior, ensino tecnológico e de oportunidade de integração ao desenvolvimento de tecnologia no Estado, né? Nós tínhamos a concentração da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, no interior, no sul da Bahia, a Universidade Estadual de Santa Cruz, Vitória da Conquista, Universidade do Sudoeste da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana. Houve incremento de mais 5 universidades federais, de mais de 30 institutos federais integrados da Bahia, o baiano, ou seja, você olha o mapa hoje da Bahia inteira, ela tem hoje uma presença institucional e de fomento a essa agenda. Ou seja, então o papel que tem, e é o desafio que nós estamos enfrentando na Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a orientação do governador, é constituir polos de conhecimento e inovação que permitam que essa integração, que a Bahia é um estado, mas com dimensões de nação. Se a gente compara com a França, com a Alemanha, temos o mesmo tamanho, então é desafiador. E é um processo que não se esgota, né? E a tecnologia é um instrumento para que isso aconteça. Necessariamente os grupos de pesquisa, as instituições, elas não precisam estar fisicamente próximas. Hoje a tecnologia permite que haja uma integração nesse sentido, né? A gente sempre abre um espaço para que os nossos telespectadores participem com perguntas, com questões, e muita gente escreveu para a gente exatamente questionando, querendo tirar dúvidas em relação a esse programa Bahia Mais Digital e ao Campus Parte Bahia. A gente guarda então para o próximo bloco, tá certo? José Vivaldo Mendonça, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, conversando conosco. A gente volta já já. Fraqueza, dor de cabeça, náuseas e vômitos, olhos amarelos e dores no corpo. Estes são sintomas da febre amarela que tem causado morte em algumas regiões do país. Se sua cidade está entre elas, não deixe de se vacinar. É importante também eliminar os focos do mosquito, que além da febre amarela, transmite zika, chikungunya e dengue. Cuide de você. Cuide de todos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta, hoje aqui conversando com Vivaldo Mendonça, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. A gente sempre abre um espaço aqui para que as pessoas tirem suas dúvidas, perguntas que nos chegam pelo e-mail tvalba@ftjba.gov.br, também pelas nossas redes sociais. Olha só, Vivaldo, Rosana Lemos, da Caixa d'Água, sobre esse Campus Party Bahia. Ela pergunta como é que o Estado imagina que esse evento vai agregar para a nossa economia? Não, literalmente é uma agenda que interage com a economia da Bahia pela própria oportunidade que as empresas, startups, iniciativas da Bahia, elas têm na campus uma oportunidade de estar conhecendo outras iniciativas, interagindo e aprofundando conhecimento. Veja que nosso parque tecnológico incubou já empreendimentos que estão hoje no mundo, né? Sejam de tecnologia aplicada, desenvolvimento de patinetes, sistemas que foram utilizados na Copa do Mundo, ou seja, premiações reconhecidas pela Confederação Nacional da Indústria, prêmios nacionais, ou seja, criar o espaço da campus um espaço de interface, de interação e de conexão entre pessoas e processos. Então, você falou em empresas startups, só para ficar claro, são empresas que oferecem soluções tecnológicas, não é isso? Para isso, determinadas... não, é interessante que, por vezes, a gente se depara com esses termos técnicos ou com língua inglesa. Você fala startup, não são empresas que estão iniciando e que elas começam como startup e daqui a pouco elas estão dominando o mundo, né? Mas que normalmente apresentam soluções tecnológicas. Você tem startups, e a baixo custo, não é isso? Você tem startups desde que vão do ramo de alimentação porque as mais famosas, que chamam mais atenção, literalmente são as que envolvem tecnologia, programação. Mas startup tem tudo que é lugar. A gente tem, com certeza, algumas startups até no mundo rural aí, como eu trabalhei muito sou engenheiro agrônomo, formação, e trabalhei muito com... Você percebe iniciativas, seja da produção de processamento de alimentos, de tecnologias que são empregadas e que se transformam em negócios, né? Na verdade, o termo startup é muito utilizado em ideias inovadoras que são aplicadas, transformadas em negócios, se integram a uma economia, a economia formal de venda de serviços, de processos, enfim, de manufatura, ou seja. E a Bahia é um espaço que, inclusive é importante destacar que, e isso está muito claro na própria campus, essa integração institucional, hoje nós temos um dos principais centros de incubação e desenvolvimento tecnológico, que é o Senai Cimatec, que é instalado na Bahia, que serve ao Brasil inteiro. Agora a gente está estabelecendo a instalação do Cimatec Industrial, que vai atender a indústria do Brasil inteiro, uma estratégia que está sediada na Bahia. Pegando carona no que você está falando aí, o Humberto Sanches, ele é do bairro de Plataforma, ele pergunta se tem um planejamento do Estado para absorver algumas dessas tecnologias, algumas dessas ideias apresentadas pelas startups durante o Campus Party Bahia. Sim, nós vamos estar com um espaço de incubação e não só de acompanhamento dessas iniciativas que estão expostas na campus. Nós vamos ter, estamos lançando um edital para a incubação de novas empresas no próprio Parque Tecnológico, identificando a própria reabertura do Museu da Ciência e Tecnologia com a parte voltada à incubação também de empreendimentos e o Estado aportando recursos para apoiar essas iniciativas. Então, você teria algum exemplo de iniciativas que vão receber o apoio do Estado? Não, as de robótica que estão sendo desenvolvidas nas escolas de ensino médio e que tem no Estado um apoio, inclusive, de interiorização dessa agenda. A própria empresa de comunicação que estão interagindo conosco, a instalação, inclusive, de fomento à comunicação pública, ou seja, é amplo e iniciativas que estão vinculadas ao processamento de alimentos, vinculadas à agricultura familiar, né, a agenda de game, de serviços na área de assistência técnica, ou seja, é uma carteira ampla na área de saúde. Como é que funciona, Vivaldo? Por exemplo, eu não estou participando do Campus Party, mas eu tenho uma ideia inovadora, uma startup para ser colocada em prática. Eu posso buscar o apoio do Estado para viabilizar essa ideia, esse projeto? Pode sim, não só na equipe que está vinculada à estrutura do Parque Tecnológico, a equipe da SECT, da Secretaria que fica instalada lá no Centro Administrativo da Bahia,
A própria rede do serviço do Sistema S, do SENAI, Serviço Nacional de Apoio Industrial, do SEBRAE, ou seja, é uma estrutura integrada e que tem iniciativas e recursos de fomento para literalmente criar esse ambiente de apoio a iniciativas e ao apoio tecnológico. Maravilha. Sobre o projeto, esse programa Bahia Mais Digital, a Cecília Sá, que é do bairro da Barra, ela pergunta se, de acordo com o planejamento, até quando teremos esse Bahia Mais Digital em todas as cidades do estado? A gente chegou a comentar sobre isso, mas só para reforçar, em todas as cidades do estado. Todos os municípios, né? Se depender da vontade, da determinação, o espaço mais curto possível. Que a gente diz sempre que o que mais falta a um governo não é dinheiro, é tempo, cada dia é um dia menos. Então, do ponto de vista da estratégia, da execução, esse ano ainda a perspectiva de que essa parte de acesso à internet pública ela fique disponível já na capital. Existe este ano ainda. Aqui na capital vão ter também alguns pontos estratégicos onde esse sinal vai estar sendo disponibilizado? Isso. E no interior, a gente espera que nos próximos 3 meses a gente tenha um calendário mais definido com um cronograma de execução iniciando por 100 cidades inicialmente. Em Salvador já existem, né, alguns pontos em que você tem acesso à internet de forma gratuita, não sei se oferecidos pelo Estado, mas isso já é uma realidade aqui. Existem alguns pontos, o que a gente está transformando isso, de forma experimental, transformando isso em política pública ampliada para permitir que isso seja uma realidade permanente, que a Bahia seja reconhecida como um espaço em que a conexão pública e gratuita ela é disponível e permite que as pessoas se integrem a essa nova economia de deve, então, atingir toda a área do município até o fim do ano. A pretensão é essa? A pretensão é de que a gente atinja inicialmente os principais corredores e os pontos de maior concentração de pessoas. O Danilo Feitosa, da Pituba, ele pergunta qual o custo do projeto Bahia Mais Digital para o Estado e se esse custo compensa. Inicialmente, então, estão sendo finalizados investimentos na ordem de 30 milhões de reais e é o custo da implementação de políticas públicas que permita um custo que é imaterial e de oportunidades que literalmente essa nossa compreensão é de que compensa, ainda pensamos mais, é preciso investir cada vez mais em espaços que a gente chama de espaço de fazer, de oficinas que estão negociando a implantação de novos recursos para instalação nos principais municípios do estado, espaços que permitam a implantação, a descentralização do parque tecnológico, isso também envolve aporte de recursos e esperando um momento de maior incremento econômico para que a gente amplie e permita que cada município do estado tenha um apoio que permita que essa realidade de incubação de empreendimento e de apoio a essa rede mundial ela seja possível, para que nenhum cidadão baiano não tenha a condição de literalmente interagir com essa oportunidade, sobretudo nas escolas, e isso é a integração que a gente deve fazer com os municípios e com as escolas estaduais. A gente reservou mais uma pergunta aqui, que é do Matias Leal, do bairro da Pituba, daqui de Salvador. Ele pergunta quais dos setores, por exemplo, emprego, educação, saúde, você acredita que vai ser mais beneficiado com a implantação do Bahia Mais Digital? Eu acredito que todos os setores. Se a gente compara o que está acontecendo no Parque Tecnológico, o setor da saúde, há uma integração entre o SIDAX, que é um centro de estudos e informações da UFBA, que hoje permite a integração mais ampla, qualificar a saúde pública no estado, interagindo com os municípios e com o próprio Ministério da Saúde. A possibilidade de implantação do ITS, Instituto de Tecnologia da Saúde, também possibilidade não, já é uma realidade. Até porque só vale a pena se for assim, né, Vivaldo? Literalmente. Colocar a tecnologia à disposição das pessoas, esse acesso à internet, essa conexão digital, se, na prática, isso representar benefícios em todos os sentidos para as pessoas em geral. Nada faz sentido se nós não atingirmos as pessoas, literalmente, criar oportunidade e, como tenho dito, a decisão é criar uma agenda de integração sinérgica, complementar e sem sombreamento, em que todas as instituições elas estejam no único caminho, que é criar um ambiente de alta tecnologia, de popularização do acesso a essa tecnologia e que permita que seja um campo de oportunidades para o maior número de pessoas. Você citaria alguma área em que essa tecnologia, esse acesso ao campo digital seja mais carente? A gente precisa agilizar, incrementar, para acelerar o processo, para
para beneficiar alguma área em especial? Você acha que merece uma atenção diferente? O que estamos dedicados é criar um campo de comunicação de oportunidades para que essa nova geração de pessoas dispostas a aprender robótica, automação e tecnologia aplicada à integração entre pessoas, ela seja uma realidade, e isso está sendo possível através de uma agenda discutida com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, com essa agenda interna de governo que envolve a integração com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, com a Secretaria da Agricultura, para trabalhar difusão de tecnologia e oportunidade, porque o leque é muito amplo e a interface, a interação entre as pessoas, quando você vai para o campo da região metropolitana, há uma demanda grande de comercialização, de integração de produtos, e que você percebe que no interior isso já chega de uma forma muito forte, porque hoje o mundo está todo interligado. Mas pelo que eu entendi, esse programa Mais Digital, além de oferecer condições para que haja o desenvolvimento, não é, tecnológico, da inovação e tudo mais, vai permitir que a própria administração estadual se conecte de uma forma mais efetiva. Isso. Por exemplo, uma cidade, um município lá do interior, pequeno, que não tem tantas condições, ele, uma vez conectado, ele vai ter acesso à informação, o serviço vai ser mais agilizado? Isso. Essa infraestrutura de integração da estrutura pública vai permitir que essa infraestrutura de alta velocidade e qualidade de serviço chegue nos municípios. Isso permite que haja uma qualificação do próprio serviço público local e permite que empreendimentos se consolidem, porque o senhor, quando a gente passa a observar, existe uma interação muito forte. Em cidades menores, e a gente olha para exemplos no mundo, como cidades pequenas que não tem um número, porque senão a gente fica com aquela ideia de que o desenvolvimento só virá nas grandes cidades, nas cidades polo, não. Ela pode chegar em qualquer lugar, onde haja empreendedorismo e inovação. E essa infraestrutura tecnológica é preciso chegar em qualquer lugar, inclusive nas áreas rurais, que vai permitir justamente essa integração. É preciso a gente conectar, como disse, não computadores, conectar pessoas. E ao conectar pessoas, você cria oportunidade. Ao criar oportunidade, você abre uma janela infinita de desenvolvimento e de uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco. O Vitor Santos, que é de Pojuca, ele pergunta se tem algum projeto da Secretaria voltado para incentivar a educação digital nas escolas públicas e se está sendo feita alguma parceria do Estado com escolas municipais. Há uma decisão muito clara e por orientação do governador de levar esse campo de oportunidade e de interação com esse mundo tecnológico para a rede pública estadual. De uma forma muito direta, essa integração há também com as escolas municipais. Então, essa agenda de tecnologia, de laboratórios de robótica, de laboratórios de informática, dessa plataforma digital de interação, de eventos. Há pouco, lá no sul da Bahia, foi feita uma atividade grande, a Nave Inovação Bahia Sustentável, que permitiu justamente que, como se fosse uma mini campus, que aconteceu no interior e que outras regiões receberão, permitindo que essa agenda que acontece e de oportunidade que existe na capital, nos grandes centros, ela chegue em qualquer lugar da Bahia. A gente está falando aqui do Bahia Mais Digital, do Campus Party Bahia. Quais os outros desafios que a Bahia tem pela frente, até porque esse meio tecnológico é um meio que não para, não é? E na medida em que a gente vai tapando um buraco, surgem novos, mas a gente fala sobre esse assunto no próximo bloco, aqui com Vivaldo Mendonça, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente volta já. Y vi que tenían a mi amigo amarrado de sus manos y de sus pies y con una venda en su cara. ¿Por qué lo tienen a él aquí? Me dijo, es que ahora lo vas a matar, me dijo. Ya me dijo que él era de la Mara 13 y que ya no me iban a dejar salir. Me llevaron y pues me empezaron a vender com hombres. Guerra de gangues e uma violência constante transformaram os países do Triângulo Norte da América Central em uma das áreas mais perigosas e sangrentas do mundo. Milhares de crianças e seus familiares estão sendo obrigados a se deslocar de El Salvador, Guatemala e Honduras, fazendo o possível para se manterem vivos.
A Agência da ONU para Refugiados está presente, trabalhando incessantemente para levar a paz a estas vidas despedaçadas. E com a sua ajuda, podemos dar a essas famílias a segurança que merecem. As crianças em fuga precisam de sua ajuda hoje, antes que seja tarde demais. Estamos de volta, levando esse papo aqui com Vivaldo Mendonça, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. Acelerar o desenvolvimento econômico e social com o apoio da tecnologia é tudo que a gente quer. Agora, quais os desafios maiores para colocar isso em prática? Eu quero perguntar exatamente quais as dificuldades que o Estado enfrenta hoje para dar conta de atender a essa demanda que é cada vez mais crescente, né, Vivaldo? Pelo tamanho do Estado, os desafios eles estão na mesma proporção. E o esforço que está sendo feito é de integrar as políticas públicas, as estruturas e os esforços para que justamente o resultado ele seja alcançado com mais velocidade. Hoje a Secretaria de Ciência e Tecnologia trabalha a implantação dos polos de conhecimento e inovação que interage com a política de desenvolvimento integrado que está sendo finalizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Polos de conhecimento e integração. E inovação. Qual é a compreensão? A Secretaria do Conhecimento. Conhecimento aplicado ao desenvolvimento é uma estratégia de inovação, que são as ideias novas agindo, são ideias novas sendo aplicadas. Mas então, esse conhecimento está sendo oferecido em que áreas, em que espaços? Nas diversas áreas. A gente está falando de integração institucional, um arranjo em que governo, a academia, e aí a academia de forma mais ampla, tanto do ensino técnico, ensino superior, centro de pesquisa, interage com as demandas da sociedade e do setor produtivo. Isso é uma estratégia de implantação dos polos e macro-regionalizados que permita justamente que o conhecimento ele seja disseminado. Historicamente, a gente observa que, por exemplo, a pesquisa científica no Brasil ficou muito restrita a mais eixo Rio-São Paulo, que o restante do Brasil meio que carece de espaço, de recursos para isso. Você agora há pouco disse que a Bahia não fica devendo nada em termos de recursos tecnológicos, de pesquisa nessa área. Como é que a gente explica? Porque nós comunicamos pouco o que nós temos a capacidade de fazer. Perceba o que acontece no oeste da Bahia. Alta tecnologia na última fronteira agrícola do país. Então você tem literalmente uma agenda de alta tecnologia, Magalhães, barreiras. Do próprio oeste como um todo, você percebe a nossa capacidade de produção leiteira na região de Jaborandi, nos coloca entre os melhores do mundo, né? Até porque é uma estratégia de uma multinacional que está lá implantada. Você percebe no extremo sul do estado, em outro polo, você tem também alta tecnologia de reflorestamento, de processamento de celulose, de plantio de frutíferos com alta tecnologia na indústria moveleira integrada, ou seja, você percebe lá no sul do estado, você tem um distrito industrial bem instalado, um polo têxtil também funcionando. Você vai aqui para a região norte da Bahia, você tem também alta tecnologia empregada no cultivo de uvas, no processamento. Você vai para a Chapada Diamantina, você tem alta tecnologia empregada também, ou seja, então você, no estado inteiro, você vai para a região de Caetité, você tem energia eólica em alto patamar, você tem indústria nuclear lá implantada. A pesquisa científica, quer dizer, a exploração ela acompanha e a pesquisa esse científica interage justamente com essa agenda, porque você tem nas universidades pesquisas e pesquisadores que estão integrados a essas redes, que naturalmente você tem uma estrutura no Sudeste, principalmente São Paulo, que ela lidera parte desses esforços, mas você também tem a rede Nordeste de Biotecnologia, você tem outras iniciativas que estão instaladas e que tem na Bahia um grande sustentáculo. Ou seja, quando eu digo que não deve nada, no sentido de, não é que não é uma postura arrogante de colocar num patamar superior, mas é compatível com o que acontece não só em outras regiões do estado, como do mundo. A gente tem uma rede de integração mundial de pesquisa que a Bahia está nessa... Você falou que o estado, por conta da dimensão territorial dele, de certa forma apresenta alguma dificuldade natural, não é? Um estado enorme. Tem alguma região em especial em que essa oferta de tecnologia, de conhecimento, de pesquisa científica é mais difícil de receber?
A gente percebe isso quando eu falo que há uma dificuldade espacial, ao mesmo tempo houve um esforço de governo de superar essa dimensão espacial. Quando o governo decidiu implantar a Universidade Federal do Oeste da Bahia, atende a Oeste e reforçou a estrutura estadual com o papel da UNEB. Quando você olha para o norte do estado, houve a implantação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que somou o seu esforço do governo do estado com a Universidade Estadual da Bahia. Você olha para o sul da Bahia, houve um incremento, temos a presença das universidades estaduais, mas a da Universidade Federal do Sul da Bahia que foi implantada. Ou seja, há um esforço, não é que temos um desafio imenso, mas houve um esforço e houve conquistas muito fortes para justamente superar essa dificuldade espacial de tanta demanda, ao mesmo tempo a presença da academia, dessa combinação de esforços, de integração das agendas, que foi muito forte nos últimos anos do governo do estado com o governo federal, que permitiu a implantação dessas universidades. Que lacunas o Estado ainda identifica nesse contexto da ciência, da tecnologia, da inovação no cenário baiano e que ainda precisa ser melhor atendida? A interiorização do centro de pesquisa, porque apesar de haver uma capilaridade grande, e essa infraestrutura não só de conexão, que é determinante, por isso que são 3 agendas prioritárias que a gente tem trabalhado. A revisão do marco legal, que permite a atualização e essa nova compreensão, né, dessa espacialidade e dos instrumentos legais, que aí a Assembleia Legislativa terá um papel fundamental disso. Marco legal? Marco legal, atualização das leis que regem a política estadual de ciência, tecnologia e inovação. Daí é uma agenda que estará totalmente integrada a esta casa, né, a Assembleia Legislativa da Bahia, que vai nos permitir uma modernização do nosso arcabouço, atualização e consonância com a Constituição do Estado, que vai permitir justamente essa atualização. E a implantação dos polos de conhecimento e inovação, que a gente está descentralizando justamente a gestão do conhecimento aplicado ao desenvolvimento. Então isso vai permitir que essa interiorização seja melhor trabalhada, e a agenda de banda larga, que é justamente permitir que todas as regiões estejam integradas de forma permanente e com a rede nacional de pesquisa, permitindo que tudo isso aconteça on time, e que essa estrutura que serve a ciência, serve a tecnologia, serve o desenvolvimento, atenda também a população. Qual é o cenário que você vislumbra, Vivaldo, num futuro próximo aqui na Bahia, com esse avanço tecnológico, com a pesquisa científica, tecnológica, tendo espaço cada vez maior para ser desenvolvida? A gente, claro, socialmente, economicamente, ainda enfrenta muita dificuldade, sabe que o nível de igualdade social ainda é muito gritante, não é? Ou seja, não atende da mesma forma todos os segmentos da sociedade. É como a gente falou um pouco mais cedo, né? É muito legal a gente ter a tecnologia à nossa disposição e, na melhor das hipóteses, que seja em nosso benefício, né? Para que a gente tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. Qual é o cenário, com toda sinceridade, assim, que você vislumbra para daqui a 10 anos, por exemplo, aqui na Bahia? A Bahia como uma terra de oportunidades. Todo o esforço está sendo feito. O governador prioriza a agenda da educação, quando a gente permite este planejamento para que haja interiorização, não só de oportunidade na capital como no interior, e sobretudo essa integração institucional. Vários esforços institucionais estão sendo feitos com recurso público, iniciativa privada, que precisam estar cada vez mais integrados. Daí a decisão desse polo de conhecimento, que permita justamente essa integração. Porque é possível, quando permitir, onde tem demanda, com quem oferece oportunidade, e permitir que saia do campo da intenção para a realidade. Senão a gente vai ficar sempre planejando, pensando e sem concretizar. A iniciativa privada é uma parceira. Sim, é uma parceira, a indústria é uma parceira, né? Você percebe os esforços da Federação da Indústria do Estado da Bahia, a Federação da Agricultura do Estado da Bahia, você percebe a Federação do Comércio do Estado da Bahia, o Sistema S como um todo, que interage com essa agenda de ofertar serviços, de ofertar oportunidade de formação. Quando houve uma decisão de ampliar o espaço de educação profissional, tecnológica, há uma decisão muito clara do governo de criar um campo de oportunidade de empoderamento e de protagonismo das pessoas, para que, literalmente, essa estratégia de formação permita que as pessoas assumam um protagonismo e interajam com essa economia mundial, que a Bahia é um destino que se conecta com o mundo. Se diria que a Bahia é a bola da vez nesse momento? Em termos de decisão e de vontade de fazer, sim. O desafio é justamente que essas oportunidades e como a gente volta a falar da própria campus como um acontecimento
que nos coloca em contato com o que há de mais avançado no mundo, que tem plena compatibilidade com o nosso cotidiano, com as nossas pessoas e, como eu disse anteriormente, que crie justamente esse campo de oportunidade. Eu digo que o Brasil nasceu aqui e esse novo Brasil tem toda a condição de renascer aqui, com oportunidade, com integração institucional e com desenvolvimento e com alta tecnologia. Por mais que haja tanta oportunidade, por mais que seja essa bola da vez, você acha que ainda existe digamos, ciúmes ou dificuldades criadas por outros estados para, digamos, compartilhar essas oportunidades? Você faz uma avaliação nesse sentido também ou não? Eu digo que na política e na vida você precisa pegar essas pedradas que vêm e desviar para não perder o foco. E o foco é fazer, acertar, fazer com que as coisas aconteçam, literalmente aproveitar as oportunidades. Você percebe que a Bahia naturalmente ela tem oportunidades. Nós temos o nosso Atlas Solarimétrico que mede a nossa capacidade de transformar energia solar em energia elétrica, sendo finalizado em parceria com o Senai, que nos coloca no patamar diferenciado de liderança dessa agenda em todo o estado. A energia eólica, que é uma tecnologia que nos coloca também no patamar diferenciado. Então, nosso Atlas eólico nos dá essa confirmação de que a Bahia é uma terra de oportunidades. Temos o maior litoral brasileiro, as maiores condições de exploração mineral, de industrialização, de verticalização do processo produtivo. Somos o estado que alimenta outros estados pela capacidade que a gente tem de produção de alimentos. Um estado que criou um campo de oportunidade, de permitir que as pessoas convivam justamente no semiárido com a política de água para consumo, de água para produção. Ou seja, ao nos compararmos com outros estados e com a própria decisão do governador dessa combinação de políticas públicas sucessivas, de oportunidade, de empreendedorismo, de inovação, nos dá uma condição diferenciada, inclusive, ao invés de ficar atento aos tropeços que querem que a gente dê, que a gente foque no futuro, foque na inovação, foque na tecnologia e foque na decisão de querer ser um estado líder nessa agenda, e isso se faz com decisão. José Vivaldo Mendonça, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, muito obrigado por esse bate-papo aí. Agradeço pela tua atenção, parabenizo a Assembleia Legislativa por esse espaço e por essa decisão de interagir e de oportunizar que as pessoas tenham acesso às políticas públicas, e certamente esse debate vai repercutir e vai reverberar, e me coloco à disposição. Tá certo, muito obrigado, a gente agradece a sua participação também. A Assembleia Entrevista volta a qualquer momento. Um abraço para você e até lá.